X-Men Widescreen foi publicado aqui pela Panini em fevereiro de 2003, portanto há mais de 20 anos. E originalmente eram anuais das revistas americanas, né, de New X-Men, Uncanny X-Men e Extreme X-Men, que a Quesada teve essa ideia aqui, né, de vamos pegar e fazer elas widescreen para ficar diferente, tal, igual quando tinha o Mês do Silêncio, que era os quadrinhos sem diálogos, tal, tinha umas sacadas desse tipo. E dessas edições, a mais importante é a do Shorn aqui, do New X-Men, que tem a grande introdução desse mutante misterioso aqui, que depois vai revelar, né, quem ele realmente é. Mas aqui ele está sendo apresentado como alguém que é um mutante que tem tipo uma microestrela no meio da cabeça, com incríveis poderes, e ele está sendo mantido aqui preso desde criança, há décadas, na China e tal. E fora isso, está rolando uma espécie de tráfico de órgãos de mutantes aqui na China. Uma empresa está querendo oferecendo para as pessoas implantar pedaços de mutantes para ganhar poderes. E nisso está vindo aqui a equipe dos New X-Men do Morrison, né? Aqui os desenhos do Francis Liu, né? Bem, acho que mais o começo da carreira dele, tá super detalhado. Tem umas páginas que funcionam muito bem no widescreen, tem outras que não dá tanto certo, né? Principalmente as que tem mais diálogo, que às vezes você tem que ficar caçando assim, mas tá indo desse modo, tá indo assim e tal, mas tem algumas que fica bem legal no lance widescreen. E aí outro lance divertido dessa fase aqui é que a Emma Frost tá louca pra trepar com o Cíclope, e o Cíclope lá meio tentando se controlar. O Cíclope dessa fase do Morrison, eu acho que ele tinha morrido, ressuscitado um pouco antes, numa outra fase. Então ele tá todo meio, assim, mais assim, cego do que ele era antes e tal. Bom, aí tá o Fera mais Ursinho Pimpão, o Wolverine, tá Dominó aqui. Eles estão investigando essa empresa que tá, esse carinha aqui que tá literalmente esquartejando mutantes para implantar os órgãos, e nisso eles vão acabar também no fim encontrando o Shorn aqui no final dessa história. Tem aqui umas cenas de ação legal deles invadindo lá uma festa tal para tentar descobrir onde está esses mutantes, coisas assim. Eu acho que os desenhos do Francis Liu nessa fase estão bem legais, algumas coisas de detalhes e cenas de ação. Às vezes é um pouco confuso, não é assim aquela coisa mais dos X-Men antigos, que às vezes era bem claro, né, como que estava a situação, assim. Isso eu noto que dos 20 anos para cá, às vezes você tem muito dessas... às vezes você favorece as cenas de ação sem exatamente tá muito fluido de entender. Mas, enfim, é legal, e principalmente essas que pegou bem proveito, né, do formato widescreen, tem até que ficar passando a revista assim para conseguir pegar toda a cena. Essas ficam bem legais nessa fase assim mais detalhada do Francis Liu. E no fim eles vão lá acabar invadindo onde o Shorn tá, né? A Emma Frost tem aquele poder de diamante e tal, então ela é mais boas em ação, porrada e tal. Eles descobrem onde o Shorn está aprisionado e depois vai lá com o caça dos Men. Que é a famosa cena, né? Que a Emma Frost lá entra no quarto do Scott para tomar um vinhozinho com ele e tal, e só Deus sabe o que acontece. Então depois eles vão lá com caça dos X-Men para invadir essa fortaleza. Esse cara aqui, que é o dono da empresa, tem um mutante gigante que derruba o caça aqui. Acho que eu pulei essa parte. Não, tá antes aqui, tá depois. E ele... Enfim, depois eles invadem lá onde está o Shorn, liberta o Shorn, só que o Shorn pode explodir aqui tudo com aquele poder que é uma estrela dentro do cérebro, e o Cíclope consegue bater um papo dele e dizer assim, não, você pode ajudar o mundo, tal, vamos um recomeço, tal, e aí termina com essa mega cena super widescreen aqui do Shorn, depois de muitas décadas saindo da prisão dele e conhecendo o mundo, tal. Então aqui é a parte que é a história mais importante, né, dessas duas revistas aqui do widescreen.
E por ela ser fundamental, né, para essa fase do Morrison, ela acaba sendo publicada quando tem compilações dela. Acho que ela saiu outras 2 vezes pela Panini, uma mais recente, mas eu tenho esse TPzinho aqui que eu acho que é de 2009. Só que daí é assim, né? Primeiro, aqui tá no formato correto, né? A revista deitada, e era a época dos formatões da Panini, né? Então fica mais widescreen ainda. Mas quando você vai ter que republicar ela no meio dos TPs, aí fica uma bela nhaca, né? Porque você tem que deitar as revistas assim para ler, e ainda você vai ter páginas que eram o miolo ficava no, né, uma página dupla widescreen, e eles têm que meio que reconstruir, igual essa página aqui, que no original os quadrinhos acho que ficavam uma parte para a esquerda, outra para a direita, e eles remontam dessa forma. Ou então quando é aquela última cena aqui no fim, onde eles tem uma outra cena mega wide lá, quando o Shorn sai da cadeia, da prisão dele, e aí os caras falam, bom, aqui foda-se, vai, bota umas barra preta em cima e baixo, como se fosse filme passando em TV 4x3 e tal, e beleza. Então, assim, eles têm que incluir essa história porque é importante, mas é bem porcaria ler ela em TP, né? Eu acho que perde toda a graça e tal. Tanto é que as 2 outras do widescreen eu acho que não nem chegaram a ser republicadas. A segunda dessa edição é da revista Uncanny X-Men, do Joe Casey. E aqui tem esse desenhista, Ashley Wood, que faz esse desenho mega indie, diferentão, bizarro aqui. A história até que é parecida, tá lá o Wolverine, o Homem de Gelo e tal, estão lá indo atrás de uns traficantes que criam umas drogas que imitam os poderes mutantes, umas coisas assim, e dessas megas encrencas e tal. E assim, o Wolverine tá disfarçado, ele tá careca aqui, porque o pessoal não identificar ele. Na verdade, isso aqui é o Wolverine. Então, assim, boa parte, eu acho os desenhos muito loucos e tal. A história, mais ou menos. Só que assim, parece que grande parte de ler essa história é você tentar adivinhar quem é cada personagem, porque eles estão muito diferentes. Obviamente, quando tem as garras do Wolverine é fácil, mas às vezes eles ficam assim bem diferentões do que normalmente eles estão desenhados, e ainda nesse estilo que é super obscuro, assim, né? Então, quem que tá agora? Agora apareceu o Noturno, umas coisas assim e tal, né? Mansão do Xavier, quando passa pra cá, também muito diferente. Aqui você vê que é o Fera, mas, pô, bem diferente também. E no fim eles vão lá conseguir enfrentar lá os caras, apesar de o Bob Drake e o Wolverine serem capturados e tal. E é mais ou menos isso, né? Aliás, eu tava falando do mutante gigante que derrubava o jato, é por isso que eu não encontrei antes. É dessa edição aqui que os caras estão mantendo um mutante que depois consegue derrubar o jato. É como essas 2 histórias são parecidas. Os 2 são meio que combatendo traficante de mutante, e eles vão lá vão invadir lá a fortaleza do cara usando o jato do X-Men, né? Esse aqui é o humano gigante, só que como esse cara, eles veem que na verdade isso aqui já era um zumbi, que já tinha perdido toda a vida, não sei o que e tal, que tá lá o anjo também, ficou bem legal nesse estilo de desenho, assim, ele varia bastante o tipo de quadro e tal, né? E tem o câmera, e esse câmera aqui tá muito louco nesse style de desenho. Daí eles veem, esse mutante gigante, ele meio que já tá só um zumbi, já não tem mais vida mesmo, eu vou destruir esse cara com uma mega rajada e tal. E aí no fim eles conseguem lá, vão acabar dando um desfecho na operação. E aí, terminando essa edição, tem esse Manifesto Morrison, que é o que ele escreveu quando começou a fase dele nos X-Men, né? Que ele escreveu para o editor, o que eu estou pensando que é o primeiro arco, como que vai ser o tipo dos caracteres, e os esboços do Kitteley, né? Para os personagens. Então, assim, quando eu li na época, eu até que não achei tão legal, não são grandes histórias, mas relendo agora, eu acho que eu consigo apreciar melhor essa parte, assim. Mas, realmente,
é muito mais legal assim, nesse formato widescreen, do que pegar essa história em TP. Aí junto saiu essa revista aqui do Panini, colocou como X-Men Widescreen 2, que é do do Claremont, né, com a equipe dele. Aí, ao contrário das outras duas, que tinham usado outros desenhistas de estilo até que bem diferente do mensal, foi o Salvador Larroca que fazia o mensal mesmo, que continuou aqui. E, e aí, o que era a novidade da época é que o Salvador Larroca fazia toda, eu acho que a arte final meio digital mesmo. Ele fazia só o lápis e passava para o computador e fazia a arte final, ou não fazia arte final, dava um jeito da linha do traço ficar preta digitalmente, coisas desse tipo, assim. Por isso que o desenho dele é legal, mas falta um certo peso, né? Você vê aqui que fica tudo muito meio apagadinhas, assim, e tal, ou às vezes meio assim, tipo, podia, eu gosto mais quando tem o arte finalista mesmo, dando mais profundidade para os desenhos. Bom, e aqui o Claremont dessa fase, né, nunca voltou a ser o mesmo dos bons tempos de quando ele escrevia X-Men, né? E aqui a Psylocke tinha morrido em umas edições antes para prender o Rei das Sombras. Só que nessa edição o Rei das Sombras vai voltar a atormentar a Vampira, porque a Vampira também teve uma época que absorveu a Psylocke, acho que também entrou em contato com o Rei das Sombras e tal. E vai ser basicamente isso, o Rei das Sombras assombrando a Vampira, enquanto ele manda de novo os carniceiros lá, aqueles da fase X-Men na Austrália, né? Ele tá controlando esses caras e manda atacar lá pra raptar a Vampira, porque o lance dele é transformar a Vampira na consorte dele, virar a rainha das sombras e tal. Então, assim, aqueles carniceiros, só que o desenho do La Roca, eles ficam bem mais, sei lá, fofinhos, assim, né? Não é a mesma coisa de antes, quando tinha aqueles desenhos do Mark Silvestre, eles pareciam mais ameaçadores, né? Aqui eles não parecem tão ameaçadores assim e tal. Aí outra coisa que é diferente dessa edição é que o La Roca abraçou totalmente o lance de seu widescreen. Quase todas as páginas aqui são esses splashes usando tudo, e quando tem vários quadros também, os quadros assim, deitado e tal. Seria uma mina carniceira e tal. Mas depois eles vão acabar sendo derrotados lá, porque a Vampira resiste ao controle dos Reis da Sombra. Então, assim, acho os desenhos legais, só queria realmente tivesse uma arte final de verdade e tal, né? Você vê como às vezes fica esquisito aqui, né? Que ele reforçou bastante os traços da Vampira, mas todo o resto do cenário parece um boneco recortado, né? Aplicado aqui e tal. Fica às vezes meio inconsistente. Então aqui tá o Rei das Sombras na cabeça da Vampira tentando controlar, só que ela fala, não, foda-se, vou resistir e tal, e vai lá e solta o teleporter, porque o teleporter, ela também tava preso pelo Rei das Sombras lá no meio onírico e tal. Tem um outro plot aqui que eu acho bizarro, nem sei se foi esquecido, continua, que o Claremont fez o Bishop ser neto ou bisneto do teleporter, coisa assim. Então eles tinham uma certa ligação aqui. E no fim a Vampira vai resistir e dominar. Aqui pro fim os desenhos do La Roca dão uma certa decaída aqui. Eu acho que o cara ficou sem tempo, não sei o que. Essa página comparada com essas primeiras aqui é bem do estilo. Tava dando tudo de mim aqui no começo, aqui já pro fim, bom, o prazo está apertado, eu vou começar a simplificar as coisas, né? Que também é, de certo modo, simplificado. Então, assim, Extreme X-Men, você se decepciona porque você tem expectativa muito alta do Claremont, né? Mas ele realmente nunca mais foi o mesmo. Isso aqui eu acho que também, junto com aquela história do Uncanny lá, do Joey Castle, não foi republicada, porque nunca teve muita importância. Nessa fase o Claremont fazia a equipe dele buscar os Diários de Sina, e isso também foi um plot que depois ficou meio esquecido nos outros títulos do X-Men. Então, assim, eu acho que isso aqui foi publicado bastante, deve ser mais fácil de encontrar em sebo, encontrar online. E por ser específico desse formato, eu acho que bem legal, embora você tem que guardar ele à parte, junto, eu acho, com outros formatões da Panini ou revistas, tal,
por causa do tamanho, né? Que essa fase era a fase das revistas gigantes da Panini.